A primeira informação diz respeito aqui à China, mas eu acho que nos interessa muito porque a gente já tem por experiência que muitas coisas que acontecem lá na China acabam se repetindo aqui. Muito provavelmente porque o nosso sistema governante aqui ele tem cada vez mais se aproximado da China, né? Inclusive existem aí possibilidades de investimentos bilionários aqui no país, advindos lá da China. Então a gente tem que sempre prestar atenção no que está acontecendo lá, com a preocupação de que eventualmente isso possa ser repetido aqui, né? E olha só, a China está exigindo que funcionários do setor público entreguem seus passaportes enquanto o presidente Xi aperta seu controle sobre todos os aspectos da sociedade. Funcionários do setor público na China estão sendo obrigados então a entregar os passaportes. Mas por que isso? O número de trabalhadores do setor público que enfrentam restrições à capacidade de viajar para o exterior foi amplamente expandido este ano para incluir a maioria dos funcionários de escolas, universidades, governos locais e outras empresas estatais. A legislação, que remonta a 2003, permitiu que o governo comunista da China restringisse viagens internacionais de funcionários de médio e alto escalão. Aí eu me pergunto, qual o direito que um governo tem de restringir o cidadão de sair do país? Eu até entendo o governo que impeça pessoas de entrar no seu país, porque aí ele pode dizer, olha, nós aqui somos um agrupamento de pessoas, uma sociedade, nós construímos um país com determinadas regras e uma certa infraestrutura, e nós não queremos que pessoas de outros países que não coadunem com a nossa cultura ingressem aqui. Isso eu entendo perfeitamente. É como você é dono da sua casa, você vai deixar entrar na sua casa quem você achar melhor. Agora, o que não me cabe na mente é alguém impedir a pessoa de sair do país, porque quando você retira o passaporte, como é que a pessoa vai fazer uma viagem para outro país? Né? Então é a mesma coisa que dentro de uma família, daqui a pouco alguém dizer, olha, daqui para fora da porta você não sai mais. Como assim eu não saio mais? Não, você não vai mais para supermercado, não vai mais para a escola, para o curso, seja lá para onde for, a porta está fechada e você não sai mais. Então é muito diferente impedir alguém de entrar do que impedir alguém de sair. É muito diferente. É como se as pessoas fossem, na minha visão e opinião, claro, né, como se elas fossem propriedade do governo. Né? E não são. As pessoas nasceram livres e elas precisam lutar para manter essa liberdade. Né? Cada vez, aparentemente, nós temos de lutar mais para manter a nossa liberdade. Com a chamada campanha de coleta de passaportes, as autoridades locais podem controlar e monitorar quem viaja para o exterior e com que frequência. Mas qual é o objetivo? Agora, enquanto o presidente Xi continua a aumentar a invasão de sua ditadura na vida privada das pessoas, diz o artigo, que está aqui no Daily Mail. O Daily Mail é um pouquinho exagerado em muitas coisas aqui, mas nesse caso aqui é interessante esse artigo. Enquanto ele continua a aumentar sua invasão, né, na vida privada das pessoas, ele também intensificou sua campanha contra espiões estrangeiros. Isso fez com que muitos trabalhadores descobrissem de repente que não podem mais aproveitar a liberdade de viajar como faziam há pouco tempo. Então veja que começou com os funcionários públicos. Então, por que é que um funcionário público, por exemplo, no tempo do flagelo, foi obrigado aqui no Brasil e em vários países do mundo, inclusive soldados norte-americanos, né, foram obrigados a tomar uma determinada solução? Qual o poder, né, que o governo tem de dizer, olha, como você é meu funcionário, você é minha... você tem que obedecer os meus ditames em tudo, inclusive nos aspectos que dizem respeito a seus interesses pessoais. Em que momento nós cruzamos essa linha, né, e que as pessoas não perceberam e que elas entregaram a sua liberdade, né, e se colocaram como um objeto, como se fossem uma res, um gado pertencente a um determinado pasto, só porque elas pastam ali dentro, elas podem ser arrebanhadas e banhadas, né? E controladas o seu ir e vir. Né? Então, as pessoas estão se colocando meio que como gado. Né?
E uma guerra regional estourou no Oriente Médio. Após o ataque de mísseis balísticos do Irã a Israel, estamos em uma encruzilhada para o futuro do que se tornou uma guerra regional no Oriente Médio. Como chegamos até aqui? Pessoal, veja que o mundo não está como era até há 10, 20 anos atrás. Na verdade, muita coisa começou a mudar lá em 2001, né, lá no fatídico dia 11, lá que envolveu aquela questão das torres. Depois daquilo, tudo mudou no mundo inteiro. E aí a gente vê assim o amadurecimento de duas filosofias, de dois ideais de mundo que vão cada vez mais se tornando díspares entre si, cada vez mais diferentes entre si, porque as pessoas estão cada vez mais convictas, aparentemente, daquilo que elas querem. E só existe basicamente dois caminhos. E esses dois caminhos, eles têm pacotes de valores, né? Então você tem pacotes daquilo, dentro desse pacote de um dos lados que você abraça, você vai ter valores referentes à vida, à liberdade, a como gerir os recursos, a questão de segurança, como é que se trata a segurança pública e particular e tal. Então, aparentemente, as pessoas estão maduras. É como se aquela profecia bíblica, né, do joio e do trigo estivesse se concretizando. Eles estão maduros. E isso está levando a conflitos cada vez maiores, porque conforme as pessoas estão ficando cada vez mais convictas e com visões diametralmente opostas, elas acabam se conflitando mais, porque nós estamos todos convivendo no mesmo mundo, numa mesma sociedade, e em um mundo que está cada vez mais globalizado e nos aproximando cada vez mais de pessoas lá do outro lado do mundo. Quantos aqui que me assistem que estão em outros países, né? Então nós estamos muito próximos e com visões diametralmente opostas. Isso se configura e se percebe muito nas redes sociais e se chegou ao ponto em que eles precisaram dividir as pessoas em bolhas para que essas bolhas não conflitassem dentro da internet. Então, se você tem uma determinada visão, você é remetido para canais ou redes sociais, enfim, a pessoas que repetem aquela visão que você já tem assemelhada, né? E isso está levando a guerras. Como muitos conflitos, essa guerra do Oriente Médio surgiu dos interesses peculiares de vários jogadores, e a conflagração resultante não funcionou para o benefício de aproximadamente ninguém. No entanto, todos os jogadores estão em pior situação do que quando a guerra começou, e, de fato, muito do resto do conflito provavelmente será caracterizado por um esforço para retornar ao status quo. Aí eles falam do que aconteceu com o Hamas, que agora completa um ano daquele sequestro e invasão, né, que eles cometeram lá contra mais de 1.000 pessoas, né? Eles falam sobre o Hezbollah, coisas que nós já falamos aqui várias vezes para vocês, né, lá no canal, quando a gente fala sobre geopolítica, enfim. Sobre os Houthis, que estão no sul do Iêmen, ou melhor, no oeste do Iêmen, e agora sobre o Irã. A convicção aí de muita gente é de que há uma guerra conflagrada no sentido de que ela vai se expandir pelo Oriente Médio, que não há mais retorno para isso. Eu não sei se realmente não há mais retorno, porque nós estamos aí à beira da eleição norte-americana, em novembro. O Trump já deixou bem claro que ele não quer saber de guerra com a Rússia. Enquanto isso, a Europa vai se preparando para ela própria confrontar os russos, né? E, por outro lado, talvez Trump no poder acabe levando os Estados Unidos a confrontar diretamente o Irã, porque ele tem sempre se colocado como um apoiador mais convicto de Israel do que o Biden ou que seja o Partido Democrata, né? Aqui eles mostram o alcance de mísseis balísticos intercontinentais ou de cruzeiro do Irã, né, até onde eles chegariam. Então tem um alcance razoável, chega aqui na Europa Oriental, na própria Ucrânia, aqui, né, uma parte da Polônia. Enfim, a situação aí vai se complicando no mundo, justamente por conta dessa divisão aí que está se intensificando. Aí eles colocam que o norte da Europa acaba sendo um bastião, e os países do sul e do oeste nem tanto. Um bastião em que sentido? No sentido de que
eles estão mais preparados para um confronto com a Rússia caso ocorra, né? Eles colocam assim: os poloneses, junto com seus vizinhos bálticos e nórdicos, estão cada vez mais impacientes. Eles estão frustrados com a hesitação americana sobre a Ucrânia e as restrições que ela impõe em responder aos ataques russos na Zona Cinzenta. Eu acho que muito dessa chamada hesitação dos Estados Unidos não diz nem respeito à Rússia, mas sim à China. Se os Estados Unidos se envolver em um conflito com a Rússia e a coisa começar a virar um atoleiro, né? E vamos nos lembrar, os Estados Unidos têm poder, mas o Vietnã, que era muito mais fraco do que a Rússia, virou um atoleiro para os Estados Unidos. Imagine a própria Rússia, né? Então, acho que a chamada hesitação deles diz mais respeito ao medo de que eles acabem ficando presos em uma disputa com a Rússia e acabem deixando, então, a China livre para ela expandir, né, os planos que ela vem demonstrando ali. Então, eles dizem aqui, eles temem que o regime de Putin ou seu sucessor esteja pronto para outra guerra muito antes do que a maioria dos ocidentais pensa. Eles estão gastando quantias absurdas em defesa e construindo uma rede de laços bilaterais e multilaterais estreitos em segurança, planejamento, inteligência e aquisição. Eles quem? Os países europeus que estão aí se preparando para confrontar com a Rússia. Mas o contraste com os países mais ao sul é gritante. Os centro-europeus não são apenas retardatários, eles estão indo na direção errada. O vencedor das eleições na Áustria, que como ministro do interior fez de seu país um pária da inteligência, segundo eles. A Eslováquia reelegeu no ano passado Robert Fico, um crítico direto da guerra na Ucrânia e aliado do veterano homem forte da Hungria, Viktor Orbán. O governo tcheco, admiravelmente agressivo na política externa, está se fragmentando e é impopular em meio aos problemas de custo de vida, e os patriotas pela Europa, etc, etc. Basicamente, a direita não quer conflito com a Rússia, a direita europeia, né? E a direita europeia tem aumentado em poder, aumentado em participação política. Com a eleição de Trump, se ela acontecer, isso tende a aumentar na Europa, né? Então, aparentemente, haveria uma pacificação e possivelmente até a retomada, né, do gasoduto Nord Stream 2, caso isso ocorra também na Alemanha, porque, por incrível que pareça, Olaf Scholz também tem se enfraquecido e está à beira, né, de perder o poder. Está à beira de a direita, a AfD, né, colocar mais alguns integrantes aí no poder e derrubar o Olaf Scholz. E por falar em Alemanha, um ano após 7 de outubro, as relações União Europeia e Israel deterioraram-se em meio à guerra. Nós já falamos na live de ontem a respeito de como a França está planejando abertamente e declarando abertamente que é hora de parar de apoiar Israel no sentido de enviar armas para lá, mesmo agora no completar de um ano do aniversário dos ataques do Hamas, né, em 7 de outubro do ano passado. Então, os Estados-membros da União Europeia permaneceram unidos a Israel, mas um ano depois do conflito, o custo humanitário da ofensiva terrestre de Israel está testando essa determinação. Então, condenando-os nos termos mais fortes possíveis, a União Europeia expressou sua solidariedade a Israel quando houve o ataque do ano passado e o seu direito de se defender de acordo com o direito humanitário internacional diante de ataques tão violentos e indiscriminados. Um ano depois, o porta-voz-chefe da política externa da União Europeia disse que o teor básico permaneceu o mesmo, que a União Europeia continua a apoiar Israel no seu direito de se defender, mas, ao mesmo tempo, continuamos pedindo aos parceiros israelenses que levem em conta também o custo humanitário da guerra em Gaza. Então já começa também um discurso aí para que Israel ou abandone o que ela está fazendo, ou então ela vai acabar ficando sozinha. É o discurso que está se vendo aí, né? Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.